Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa das plantas baixas, olha, mais antigas e misteriosas da história, o Tabernáculo do Deserto. Mas isso aqui não é só uma aula de história sobre uma construção antiga, não. Como vamos ver, este é na verdade um projeto atemporal para a alma, quase como um manual para se construir um espaço interior para o sagrado. Ok, vamos começar com um grande desafio. A porção da Torá chamada Terumá já abre com uma pergunta que parece impossível, né? Como é que um povo, nômade, no meio do deserto, poderia construir uma casa para um Criador que é infinito, que não tem forma? A resposta que eles receberam mudaria para sempre a nossa forma de entender a espiritualidade. E aqui está o comando central. A chave de tudo está nessas últimas palavras, para que eu viva entre eles. E os sábios explicam que isso não significa apenas no meio do acampamento. Fisicamente, significa dentro deles. O tabernáculo físico era um modelo, um espelho externo de uma realidade que deveria ser construída dentro de cada pessoa. Então, por onde começar um projeto dessa magnitude? Bom, o primeiro passo não foi com uma pá, nem com um martelo. Foi com uma oferta, uma terumá. A lista de materiais, como a gente vê aqui, era bem extensa e valiosa. Ouro, prata, bronze, tecidos raríssimos, tingidos com aquelas cores, azul, púrpura, escarlate, óleos, especiarias. Eram basicamente os tesouros que eles conseguiram levar do Egito. Cada item representava o que havia de melhor para oferecer a esse projeto sagrado. E aqui está o pulo do gato. Deus não ordenou um imposto, uma obrigação. Ele pediu uma contribuição de quem quiser colaborar de coração. Ou seja, mais importante que o ouro ou a prata, o verdadeiro material de construção era a intenção, era a disposição. O valor da oferta não estava no preço, mas no coração por trás da entrega. Agora vamos para o segundo princípio fundamental. O projeto do tabernáculo não foi criado por um arquiteto, nem por um comitê. Ele foi, digamos, transmitido diretamente do céu. A palavra hebraica para isso é tavnit, e isso não significa inspirado em ou baseado em. Não, significa um modelo exato, uma réplica perfeita. A instrução para Moisés foi: construa na terra exatamente o que foi mostrado no céu. Não havia espaço para criatividade, para interpretação artística, nem para melhorias pessoais. E essa história ilustra perfeitamente por que o Tavnit era tão importante. Pensa bem, o rei Davi tinha a melhor das intenções. Levar a arca para Jerusalém era um objetivo nobre, mas ele usou o método dele, uma carroça nova, e não o padrão divino, que era ser carregada por vara nos ombros dos levitas. E o resultado? Uma tragédia. O texto fala numa ruptura. Isso nos ensina uma lição poderosa. No caminho espiritual, o como se faz algo é tão importante quanto o que se faz. Antes mesmo de qualquer coisa ser construída, de uma única estaca ser fincada no chão, existia um pré-requisito. Antes de construir um relacionamento com Deus, era preciso construir relacionamentos justos com as outras pessoas. A ordem dos textos na Torá nunca é por acaso. A porção que vem logo antes de Terumá é Mishpatim, que é cheia de leis civis. Sabe, como tratar as pessoas, o que fazer se o seu boi machucar o vizinho, a importância da justiça. A mensagem é cristalina. Não dá para construir um santuário para Deus em cima de uma fundação de injustiça social. A responsabilidade com o próximo, esse é o alicerce. Só depois é que se pode construir a estrutura para a intimidade divina. Muito bem, agora vamos entrar no santuário. E o interessante é que as instruções de construção começam de dentro para fora. Vamos primeiro para o lugar santo. Esse espaço pode ser visto como uma grande metáfora do nosso mundo interior. A nossa mente, as nossas emoções, a nossa sabedoria e o nosso sustento espiritual. Dentro desse espaço interior, duas coisas se destacam. Primeiro, a menorá, aquele candelabro de ouro cuja luz nunca se apagava. Ela simboliza a sabedoria divina que ilumina a escuridão da mente. E do lado, a mesa dos pães da proposição. Um lembrete constante de que o nosso sustento não é só físico, mas também espiritual. Agora, a gente vai mais fundo para o espaço mais sagrado de todos, o Santo dos Santos, o verdadeiro núcleo de toda a estrutura. E isso é fascinante. A primeira coisa que Deus descreve não é o mundo externo ou a cortina da entrada, mas a Arca da Aliança. A construção é de dentro para fora, sempre começando pelo coração. A analogia aqui é de uma força incrível. A arca, que era uma caixa de madeira revestida de ouro, é como o nosso coração, o lugar onde a gente guarda o que tem de mais precioso. E o que tinha dentro? O testemunho, as tábuas da Torá.
A instrução é clara. A palavra de Deus deve ser colocada bem no centro do nosso ser. Certo. E o que tudo isso significa para a gente hoje? A planta baixa do Mishkan era, no fim das contas, um mapa de nós mesmos. E isso fica claro de um jeito brilhante no texto original hebraico. As cortinas não são apenas conectadas, elas são unidas como uma mulher à sua irmã. As tábuas de madeira não têm só encaixes, elas têm ombros. A própria linguagem nos diz que aquilo não é só um edifício, é um corpo. E esse conceito ecoa através dos séculos. O apóstolo Paulo, citando diretamente a Torá, reafirma essa ideia. A verdadeira morada de Deus não é feita de tecido e ouro, mas de pessoas. Nós somos o templo vivo. E esse é o ponto central. A terumá, a oferta do coração. O tavinit, seguir o padrão divino. A fundação da justiça. A construção de dentro para fora, começando com a palavra no coração. Todos esses princípios não são sobre arquitetura antiga, são sobre a arquitetura da alma. Então, a análise de hoje nos deixa com esta reflexão. Se os nossos corações e as nossas vidas são o verdadeiro santuário, que tipo de materiais estamos usando na construção? Estamos seguindo o padrão celestial? O que estamos escolhendo com um coração disposto para edificar no espaço mais sagrado que existe,